Lembra da história do jogador Hugo Vinícius? Um rapaz morto com um tiro na cabeça, um crime arquitetado pela ex-namorada, a Rúbia, e um possível namorado, o Danilo Alves. A partir de agora, o jornalismo da TVMS Record teve acesso com exclusividade às audiências de instrução e julgamento de todos os envolvidos. E além disso, a gente conseguiu imagens da reconstituição do crime e da festa. Lembra uma festa que teria acontecido num posto de combustíveis? Que seria o início da história mais trágica de Sete Quedas. Para quem não se lembra, o caso do jogador Hugo chegou a ser compartilhado pela cantora Ana Castela, que é de Sete Quedas. A reportagem e produção é de Matheus Mundim, com imagens de Márcio Ever e o apoio de Salatiel Assis. Quinta-feira, 29 de junho de 2023. A notícia do desaparecimento de Hugo Vinícius corria toda a imprensa do estado. Isso, olha lá, Hugo Vinícius Pedrosa, esse rapaz de 9 anos, está sendo procurado por todo mundo na região de fronteira. Ele teria ido no domingo a uma festa na cidade paraguaia de Pindote, ali que faz fronteira com a cidade de Sete Quedas, e até o momento não apareceu. Mas da esperança do encontro logo virou um pesadelo. Hugo Vinícius tinha sido encontrado esquartejado no rio Iguatemi, na cidade de Sete Quedas. Agora a busca era outra. Quem matou o jogador Hugo? A resposta pode ter começado em uma festa na cidade de Corpus Christi, no Paraguai. As imagens inéditas são do momento da festa. No vídeo, a principal suspeita, Rúbia Joyce, aparece dançando com uma amiga. Para o Ministério Público e a polícia, Hugo foi morto com um tiro na cabeça, amando de Rúbia. Quem efetuou os disparos teria sido Danilo Alves, um possível companheiro de Rúbia, que Hugo teria ciúmes. Ela teria chamado o jogador para a casa dela para executar o crime. No dia 8 de julho, Hugo é velado e sepultado em Sete Quedas com grande movimentação na cidade. Um dia antes, Danilo foi preso pela polícia de Iguatemi. Rúbia já tinha se apresentado e desde então estava atrás das grades. Mesmo com as prisões, as investigações ainda estavam a todo vapor. Em primeira mão, o jornalismo da Record teve acesso à reconstituição simulada da polícia. Hugo é deixado de moto por um amigo perto da casa de Rúbia. Ele anda sozinho e entra na residência da suspeita. Anda até o quarto dela, onde estava Danilo. Ao vê-lo, Hugo discute com a jovem que tenta tirá-lo do quarto. Hugo sai e é atingido na cabeça enquanto está de costas para Danilo. Ele cai na porta da garagem. Danilo, junto com um jovem de 22 anos que estava na casa da suspeita, levanta o corpo do rapaz e o coloca na carroceria da caminhonete. Eles o levam para um sítio da família de Danilo, que tem acesso ao rio Iguatemi. Antes de desovar o corpo, Danilo dá mais 2 tiros na cabeça do jogador. 5 dias depois, Danilo volta no sítio e mutila o jogador. Desde que Rúbia e Danilo foram presos, outras 3 pessoas se tornaram réus neste caso. A mãe e o padrasto de Rúbia estão sendo investigados por fraude processual, pois eles teriam limpado a cena do crime para dificultar as investigações.
Já o jovem, de 22 anos, pelo crime de ocultação de cadáver. Todos eles já passaram por audiências de instrução e julgamento na presença de um juiz. O que você confere a partir de agora são trechos exclusivos dos depoimentos de cada um deles. Na presença de um juiz, o jovem de 22 anos, conhecido como Maninho, escolheu silêncio, mas insinuou que falou algumas mentiras para a polícia. Eu queria dizer que algumas coisas que eu falei nos depoimentos, algumas são verdades, outras não. Dizer que eu não matei ninguém, que sou inocente e estava com muito medo, né? E também fui ameaçado. Em razão do barulho do disparo da arma de fogo, acordou logo em seguida. Em juízo, nós conseguimos comprovar que quando sai do quarto e se depara com a cena do crime, Danilo o coage para ajudá-lo na ocultação do cadáver. Não tinha conhecimento do esquartejamento, tampouco participou do ato. Agora nós seguimos à espera de uma sentença, nós reestabeleceremos a verdade perante o Conselho de Sentença. Para o autor dos disparos, ele fez o que fez porque era para defender a Rúbia, pois, segundo Danilo, Hugo tinha invadido a casa, xingado e agredido a jovem. No momento, a Rúbia pegou e levantou e falou pra mim, deixa que eu resolvo isso, e foi empurrando o Hugo pro lado de fora da casa, tipo, levando ele pra sala pra sair na porta. E nesse tempo que ela saiu com ele, eu vesti minha roupa, coloquei minha bota, minha camiseta, minha calça, aí eu coloquei a pistola na cinta e fui ver o que estava acontecendo. O Hugo já estava pro lado de fora e a Rúbia pedindo pra ele sair, e ele xingando, ela de vagabunda, eu de filha da puta. Eu perguntei por que ele estava fazendo aquilo, e ela falava, vai embora, vai embora. E ele meio que baixou a guarda, fingiu que ia embora, e na hora que ela cedeu assim, ele investiu nela. Na hora que ele investiu nela, como não saberia as consequências, foi efetuado o disparo. Disse ainda que a ideia de desovar o corpo foi do jovem de 22 anos, que não está preso e que quem sugeriu o Rio Iguatemi tinha sido o próprio Danilo. De quem foi a ideia? Da onde jogar o cadáver? Ele disse assim, a gente tem que se livrar disso. Ele falou pra mim isso. Aí eu lembrei do Rio. Aí comentei com ele, falei, ó, no Rio, ele sabia mais ou menos onde que era, não sei se já tinha visto foto. Aí ele falou, sim, vamos fazer isso então. A réa do caso nega que tenha premeditado o crime e diz que quem era violento era Hugo. A gente discutia bastante pela questão de ciúme e questão de agressão. A gente teve umas 2, 3 brigas, assim, que ele veio pra cima de mim. Ele falava muitos palavrão pra mim e nas 2 últimas brigas que a gente teve, ele chegou a me agredir. Chegou a agredir? É fisicamente a senhora, isso? Sim. Foi o quê? Com tapa, soco? Com tapas e soco. Tanto Rúbia quanto a defesa defendem que Hugo teria invadido a casa da jovem. Tá. A senhora chegou a ver se o portão ficou entre meio aberto, ficou aberto, para saber se ele entrou pelo portão, pulou o muro, como é que foi? Eu não sei te dizer. A gente já estava dentro de casa. Tá, entendi. E aí o Hugo, ele entrou dentro da casa, é isso? Sim. Ele não gritou por ninguém. Ele entrou e daí ele abriu a porta do quarto onde que eu estava com o Danilo e acendeu a luz e começou a falar que ia matar eu e o Danilo. O fato de o Hugo ter entrado na casa dela, invadido a casa dela, entrado na casa porque a porta estava com problemas, entrado no quarto da Rúbia, acendido a luz quando o Danilo estava lá com ela, são fatos que, como a gente viu no processo, o Hugo fazia sempre isso. Ele tinha um costume, várias testemunhas falavam que ele invadiu outras vezes a casa da Rúbia. Então, aconteceu que eles foram embora, foram descansar, e o Hugo foi atrás dela. Seria muito mais fácil se ela tivesse premeditado um crime, teria chamado o Hugo para ir para algum local ali para dentro do Paraguai, ermo, escuro, supostamente para praticar algum ato libidinoso, e ali ter executado, e ali sim ter dado cabo à vida de Hugo. Agora, a prova, para mim, no nosso sentido, de que ela não premeditou, é que esse desdobramento todo se deu dentro da própria casa dela. A família de Hugo, ainda muito abalada, não quis gravar a entrevista.
O advogado e assistente de acusação reforça de que o Hugo não era explosivo. Em relação ao Hugo ir na casa da Rúbia, por exemplo, os testemunhas falaram que isso acontecia muito regularmente, né? E ele ia lá de vez em quando, inclusive a convite da Rúbia, né? Eles iam lá, eles estavam brigados, às vezes eles voltavam e eles iam lá e ficar. As testemunhas revelaram, por exemplo, que mesmo no período em que eles estavam brigados, eles saíam. Em algumas situações eles saíam juntos, saíam juntos, ele ia na casa dela. Então, isso era um fato natural, né? Por mais que algumas testemunhas de defesa tentaram dar a essa situação como se ele estivesse invadindo a casa da Rúbia, essa ideia da invasão nunca aconteceu, porque às vezes a Rúbia ficava esperando ele lá, né? Essa versão da agressão só existe na versão da Rúbia, a quem interessa que esse fato seja mencionado. Isso é de interesse dela. Agora, o Hugo era um jovem muito conhecido na cidade, as pessoas sabiam quem ele era. Eles serão julgados por pessoas que sabiam quem o Hugo era, né? Então, por mais que se tente carregar um pouco nessa situação, dizendo que ele era agressivo com ela, isso vai ficar demonstrado que não é verdade. Bom, pessoal, eu acho que algumas coisas chamam a atenção muito, né, nessa audiência de instrução, que é o seguinte, né, culparam alguém que está morto, né, alguém que está morto, o Hugo. E, pessoal, mesmo que, já foi descartado aí, a gente acabou de ouvir o relato, que se o Hugo teria invadido onde a Rúbia estava, não dá o direito a ninguém de tirar a vida de uma outra pessoa, atirar, né, na cabeça, pelas costas, é um ato de covardia tremenda, esquartejar, para você ver o grau de psicopatia do réu. E aí, o pior de tudo, né, alguém que você julga que ama, né, ou teve um relacionamento, ser tão fria e calculista a tal ponto de permitir isso, né? E também de fantasiar uma série de fatores em relação a isso. A gente continua acompanhando o caso do jogador Hugo, né, em 7 quedas.